Os irmãos podem abrir as suas Bíblias em Provérbios. Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6, nós estamos no 9º sermão do sábio, que direciona aquele que carece de sabedoria, ou do pai, que direciona ao filho. Nas exposições que nós temos tido em Provérbios, essa é a exposição de número 54. Esses devocionais, ele é a nossa palavra pastoral. É a pastoral aos domingos de manhã, onde nós observamos de forma muito prática a sabedoria que tem sido dada ao filho aqui por intermédio dos lábios do pai. O capítulo 6, do versículo 20 ao 35, é o 9º sermão nessa estrutura, então nós temos observado aqui lentamente esses versículos. O último devocional, nós observamos do versículo 20 ao versículo 24. Esse nós observaremos do versículo 23 ao versículo 25. Então vamos ler a partir do versículo 20 para a gente entender o fluxo de pensamento aqui do pai. Diz assim, Provérbios 6, 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetualmente ao teu coração. Pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Vamos orar? Nosso Senhor, nós carecemos da tua instrução, ó Deus. Nós precisamos que o Senhor incline os nossos olhos para aquilo que não conseguimos ver. Que o Senhor limpe os nossos ouvidos dos ruídos desse mundo para aquilo que nós não conseguimos ouvir, ó Deus. Nós carecemos da sabedoria do alto porque sabemos que não podemos viver segundo a nossa própria sabedoria. Que nós nos portemos, então, como aqueles que suspeitam de si mesmo, Deus. Cientes de que não podemos, de que não temos a suficiência e precisamos de pastoreio e direção. Então faz isso, mais uma vez, essa manhã, para que a nossa vida seja um instrumento de glória para o Senhor, para que as armadilhas sejam nítidas diante dos nossos olhos, para que a nossa vida não seja de tropeço, mas de testemunho de glória para o Senhor, Deus. Ajuda-nos através dessa porção tão preciosa das Escrituras, para que nós sejamos pastoreados por Tua Palavra. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. O tema da nossa reflexão: as palavras dos sábios são os olhos que não temos. As palavras dos sábios são olhos que não temos. Talvez essa seja uma afirmação que afirma a nossa rendição ao Senhor. Essa é uma daquelas afirmações que nós atestamos de fato, que nós suspeitamos de nós mesmos, que nós reafirmamos a nossa insuficiência. Porque essa é a verdade, irmãos. Apenas 2 olhos são insuficientes para vivermos nesse mundo. Os olhos que nós temos são completamente insuficientes para vivermos nesse mundo. Simplesmente porque a vida nesse mundo é uma vida cheia de armadilhas que exigem muito mais do que nós possuímos. A nossa própria sabedoria, o nosso próprio discernimento, nosso próprio intelecto não são suficientes para vivermos nesse mundo. Não é por acaso que a palavra de Deus tem essa função iluminadora.
Isso por si só já grita para nós a nossa incapacidade. A palavra de Deus, ela nos ilumina. A palavra de Deus, ela é reveladora. A palavra de Deus é discernidora. E por si só, somente isso atesta a nossa insuficiência. Nós não conseguimos, pelo nosso próprio discernimento, nós não conseguimos, segundo as nossas próprias considerações. O versículo 23 mostra a palavra de Deus exibindo para nós aquilo que nós não alcançamos. Olha o versículo 23, onde diz assim: porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então, quando nós observamos mandamentos, leis, ordenanças, muitas vezes nós não compreendemos como lâmpadas, e muito menos com aspectos de liberdade. É natural para a gente compreender, e isso faz parte da queda, é consequência da queda, nós recebemos os mandamentos, as ordenanças, como alguma forma de cerceamento, como alguma forma de privação. Na verdade, não nos mostra o caminho, não nos mostra a direção, mas nos prende numa caverna, nos prende no quarto. E aí qualquer aspecto de liberdade é completamente removido diante dos mandamentos. O que o pai grita para com o filho aqui, o que o sábio grita para nós, é que é o contrário. De que essas considerações, na verdade, são considerações de uma natureza caída. De uma natureza que não deseja o Senhor. Ora, será que o pai desejará prender o filho, privar o filho? Será que o pai desejará causar dor no filho, causar limitações do filho? Mas como filhos que nós somos, e como jovens que nós éramos, e como muitos estão aqui, não é assim que nós recebemos as ordens dos pais, as exortações dos pais. Nós recebemos como privação. Observa como os nossos filhos se estribucham completamente quando eles recebem um não. Quando os desejos deles não são satisfeitos. Eles se estribucham. Fazem caras e bocas, fazem caretas. Mas o que é isso, irmãos? Isso é a mortificação. Aqueles desejos que eles querem dar vazão, que eles querem dar liberdade, que eles querem gozar deles, eles são cerceados, porque nós sabemos que se eles não forem pastoreados, eles tomarão o nosso coração, o coração dos nossos filhos, o coração dos nossos jovens. Então, quando eles se estribucham, quando eles ficam inquietos por ouvir um não, isso, primeiro momento, reafirma sua falta de sabedoria, a sua estutícia, mas a falta de percepção aí, que às vezes também nós temos, é que isso significa proteção, para não dar vazão à nossa carne, para não dar vazão à nossa estutícia. E nessa relação, emprestando os nossos olhos a eles, nós estamos conduzindo-os na mortificação da carne deles. Então, ao mesmo tempo que essa vontade ela é cerceada, porque é uma vontade carnal, é uma vontade não pastoreada, é uma vontade da própria carne, eles têm o caminho aberto para se relacionar com o Senhor e com a criação do Senhor de fato. Não quer dizer, por exemplo, que eles não podem ter prazeres, assim como nós. Obviamente, nós podemos ter prazeres, recreação, descanso, mas nós não podemos ter segundo as nossas próprias vontades, segundo os nossos próprios anseios. Então, quando eles têm essa vontade cerceada, que é a vontade da carne, o que está sendo privado deles não é o prazer, não é a liberdade, mas é o prazer e a liberdade carnal, desenfreada. E os olhos deles não conseguem enxergar isso. Assim como os nossos próprios olhos não conseguirão enxergar. Nós não conseguimos ver todos os caminhos, irmãos.
Nós não conseguimos ver todos os obstáculos. Nós podemos fazer as maiores racionalizações, nós podemos fazer as maiores construções intelectuais, mas essa característica de limitação Deus nos deu para nos preservar, para nos mostrar que nós precisamos desse povo com quem nós nos pactuamos. Deus formou um povo, estabelecendo um pacto com esse povo, e aqueles com quem o Senhor se relaciona precisam desfrutar desse pacto entre si. Esse é um aspecto de necessidade redentiva, cuja essa dependência de um para com o outro mostra a nossa grandeza, o nosso poder, a nossa força. Nós não podemos. E isso sim é um aspecto de proteção, porque nós carecemos dos dons do outro, da sabedoria do outro, do discernimento do outro. Por isso que a palavra de Deus, ela serve aqui como essa lâmpada iluminadora. Ilumina os recônditos escuros do nosso coração, os compartimentos sombrios do nosso coração. A partir do versículo 20, como outras vezes nós vemos aqui, os próprios gritos do Pai mostram isso. Porque o Pai está mostrando que obedecer os mandamentos do Senhor não é cerceamento. Na verdade, é a plena liberdade. O Pai está tentando mostrar aqui que o que esse mundo diz é uma completa contradição de que aqueles que vivem para o Senhor não desfrutam de liberdade, não desfrutam de gozo. Quantos testemunhos nós vimos, irmãos? Seja de filhos de pastores, sejam de pessoas que viveram muito tempo da igreja e acabam testemunhando que foram privados da própria vida na igreja, foram abusados, tiveram a consciência abusada na igreja, que foram massacrados dentro da igreja, que viveram uma vida legalista na igreja. Isso de fato acontece mesmo. Mas quando eles falam isso por quê? Porque eles querem sim dar vazão aos desejos do coração. Eles querem desfrutar daquilo do qual eles foram privados muito tempo. E foi justamente esse fato de serem privados muito tempo que não permitiu que eles apodrecessem. A partir daí, agora, eles podem gozar de imoralidade tranquilamente, sem ter a consciência pesada. Porque aquele ambiente que era para eles um ambiente de retardamento de apodrecimento, um ambiente em que eles não tinham espaço para apodrecer, esse ambiente é retirado deles. Então eles podem gozar plenamente agora de todas as suas imoralidades, de todas as suas carnalidades, sem ter qualquer tipo de privação disso. O que o Pai está mostrando aqui é que esse mundo é uma plena contradição. E que no final das contas, o mais precioso é nós discernirmos os mandamentos da carne e os mandamentos de Deus. Nós discernirmos as convulsões da mortificação. Não é fácil mortificação, irmãos. O próprio termo já mostra o poder que exige disso, a força. Nós simplesmente matamos, massacramos, nós afogamos, nós destruímos a nossa própria carne. E nesse processo nós enfrentaremos muitas convulsões dela. Nos causará inquietações, nos causará dores, desconfortos. Afinal de contas, nós estamos nessa relação conosco mesmo e com o nosso coração. Então, se nós não suspeitarmos de nós mesmos, e suspeitar de nós mesmos significa suspeitar das nossas próprias considerações, das nossas próprias racionalizações, das afirmações tão contundentes que nós fazemos. Existem convicções que estão completamente erradas, irmãos. O ímpio é convicto na sua impiedade. O ladrão é convicto na sua prática imoral. Então, existem convicções que estão completamente erradas. O fato de você ser convicto e ser intencional não significa que você não precisa do outro. Os seus olhos são insuficientes para viver essa vida.
O fato de você ficar desconfortável com algumas ordens que você recebe de Deus, com alguns direcionamentos que você recebe e exigências que você recebe dos seus pais, ou até direcionamentos da própria igreja, o fato de você ficar desconfortável disso, não quer dizer que você não tem a paz do Senhor para conduzir. A paz do Senhor, para ser conduzido, na maioria das vezes, significará submissão. Sujeição àqueles que o Senhor deu para lhe conduzir. E, em uma certa medida, esses são os pais, esses são os irmãos que estão ao nosso lado, e esses são aqueles que o Senhor colocou na igreja para liderar a igreja também. Então, nesse desconforto das convulsões da carne, da inquietação, da mortificação, o que nos dará certeza é justamente entender que aqueles olhos que são emprestados a nós para que nós vejamos, são olhos sábios. São olhos que querem mortificar a nossa carne e nos preservar para o Senhor. Mortificar a nossa carne e nos preservar para o Senhor. Então essa inquietação, esse desconforto é natural. É natural da mortificação. Nós desfrutaremos disso. Agora, se a própria palavra do Senhor, ela atesta essa nossa insuficiência, essa palavra por si só também não adianta. Entenda o que eu estou querendo dizer. Essa palavra, sem os seus veículos, elas são como uma avenida com semáforo no mundo que não existe carro, moto, não existe veículos. Qual é o sentido desse semáforo? Qual é a necessidade dele? Quais são os perigos para os quais ele aponta? Qual é a função? Não faz sentido, não tem veículos nesse mundo. Não tem carros, não tem motos nesse mundo, mas tem uma avenida ali com um semáforo, tem um sinal ali. Mas esse sinal aponta o quê? Quais são as consequências de negligenciar? Existem consequências? Quais são as suas urgências? Existem urgências? O que significa aquelas luzes? O que significaria essas palavras se elas fossem apenas escritas e não tivesse ninguém para proferi-las, para ensiná-las, para inculcá-las? O que seriam elas? O sábio aqui é o sábio aqui que conduz os olhos do coração, respondendo tudo isso. Qual é a necessidade desses alertas? Quais são as urgências desses alertas? Quais são os perigos de negligenciar? Quais são as consequências caso nós negligenciemos? É a mesma coisa que acontece inúmeras vezes quando Paulo, na sinagoga, alerta os judeus. Quando Moisés, do outro lado do Jordão, explica ao povo o que foi o princípio, o que foi a criação, as consequências da negligência da primeira geração do povo de Deus, o que significou o cativeiro, qual é a função da lei de Deus. Moisés está proferindo aqui. Então, esses veículos, eles são muito importantes, porque são eles, usados pelo Espírito Santo de Deus, que vai fazer com que essas palavras latejem na nossa consciência, latejem no nosso coração. Caso contrário, se nós tivermos a palavra de Deus, e simplesmente deixarmos relegadas ela na nossa estante, na nossa biblioteca, de nada valerá, irmãos. Será recebida apenas como um amuleto. A semelhança do que nós vemos em hospitais, nós vemos em residências, aberta numa página qualquer, como uma experiência mística que nós desenvolvemos com aquele artefato. Simplesmente isso. Então o Senhor, Ele escolhe veículos, meios para inculcar, para aplicar essa palavra no nosso coração. Observe o versículo 24 aqui, quando ele diz: para te guardar da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia, da mulher de outros aqui.
Ele está falando do adultério, né? Nós observamos esse versículo 24 no último devocional. O pai aqui está apontando a sutileza da conquista do coração. Ele está observando aqui a sagacidade. O nosso coração não é espantado pelo pecado, irmãos. Nós não caímos como somos espantados pelo pecado, não. Nós não caímos quando nós somos assustados pelo pecado. Ele não nos chega assim para seduzir. Muitos chegam assim para seduzir, mas é só uma cortina de fumaça. O que é que acontece? Existem pecados que são gritantemente perversos, imorais, gritantes, são gritantes, dos quais nós fugimos categoricamente. Nós até testamos, eu sou crente, rapaz, posso fazer isso. Não posso assistir isso, não pode me vestir dessa forma, não posso ter esse linguajar. Então, são pecados que são bem extravagantes mesmo, dos quais nós fugimos assim, rapidamente. Agora, isso é cortina de fumaça para nos enganar. Porque tem outros que são bem mais sorrateiros, são as lisonjas aqui da mulher alheia, são bem mais sorrateiros. Esses não nos assustam repentinamente, esses não nos espantam repentinamente, esses não causam uma dor agressiva naquele primeiro momento de impacto, não causam uma dor agressiva, mas eles, com muita sutileza, eles vão ganhando acesso ao nosso coração, muita sutileza. Eles não nos levam a grandes questionamentos, eles não nos levam a grandes racionalizações, eles simplesmente vão levando. E essas são as armadilhas para as quais o Pai quer apontar. Por isso, observa a lei de Deus, observa a palavra de Deus, ouve, porque é lâmpada. Existem armadilhas escondidas nesse caminho. Existem perigos escondidos nessa vida. E se você não tiver os olhos iluminados pela palavra de Deus, você não verá. Porque não são pecados agressivos, não são armadilhas agressivas. Nós simplesmente não vemos. Se não fosse o pai orientando o filho quanto a essas realidades, as armadilhas não serão percebidas. Assim como não será percebido se o filho negligenciar essas palavras que são dadas aqui. Ou seja, existem perigos e mortes, onde muitas vezes nós vemos prazer. Olha, eu tenho muita tranquilidade de fazer isso que eu estou fazendo, eu tenho plena convicção. Olha, eu estou fazendo isso, mas eu tenho plena convicção do que eu estou fazendo. Eu tenho absoluta certeza do que eu estou fazendo. Isso serve de desculpa, irmãos, para as nossas próprias falhas, para a nossa própria queda. Isso é chamada a idolatria dos próprios pensamentos. É quando as suas certezas são imputadas à certeza de Deus. Quando você idolatra as suas próprias racionalizações. Quando isso acontece, você ultrapassou um limite que não deveria ultrapassar. Qual é? Você passa a não suspeitar mais de si mesmo. Porque a sua convicção lhe faz não questionar as consequências de uma decisão. Olha, eu tenho absoluta certeza disso que eu estou fazendo. Essa escolha que eu fiz, eu tenho plena convicção dela. Plena convicção. E aí você ultrapassou esse limite. Você idolatrou os seus próprios pensamentos. Você idolatrou as suas próprias racionalizações. Existem mortes, irmãos, que não causam dores. Não causam dores. Existem desgraças que só são percebidas na sua consumação. Só. Mas aí você já vai estar morto. A sua família morreu. Os seus filhos morreram, o seu relacionamento com a igreja morreu, já está completamente morto. Morto, simplesmente. O que o Pai está mostrando é isso, as lisonjas da mulher alheia. É isso que ele quer mostrar aqui. O perigo da mulher vil, ela seduz. Claro que no primeiro momento ele está mostrando esse perigo do adultério mesmo aqui, é da imoralidade sexual, é daquilo em que mais arde as nossas paixões, mas isso serve para ser aplicado em todas as outras áreas que tem essa sedução, que tem a tendência de ter um acesso no nosso coração que não é pastoreado, porque ele não é questionado.
Ele não é protegido, justamente porque entra com esses aspectos prazerosos aqui. E isso porque nesse mundo, irmãos, a desgraça e a morte sempre vem fantasiada de prazer, liberdade, conforto e felicidade. Sempre. Nesse mundo aqui, as mortes não são gritantemente aterradoras, não. Satanás é um excelente marqueteiro. Ele tentou fazer isso até com Jesus Cristo no deserto. Ele vende muito bem o seu produto, muito bem. E ele é muito mais astuto do que qualquer um de nós podemos ser. É por isso que nós temos que suspeitar de nós mesmos. É por isso que nós devemos mostrar para Satanás, para a nossa própria carne, para esse mundo perverso, que nós não caminhamos só com os nossos olhos, irmãos. Nós temos a plena convicção. Porque não ter convicção disso significa assumir uma postura de arrogância, de superioridade, de prepotência. E esse é o campo de ação de Satanás. Aí ele está na terra dele. Estava assistindo um seriado. Não vou indicar não, porque é ruim indicar, porque aparece alguma coisa que os irmãos não gostam. Não adianta indicar. Então, não gosto de indicar mais seriado. Parei de indicar seriado. Né? Mas muito interessante. O pai é proprietário de muitas terras. Muitas terras. Tem um bem assim territorial invejável. A família dele é uma das fundadoras daquela cidade. E aí, existem muitos querendo tomar aquela terra. Muitos querendo tomar aquela terra. Mas o pai muito astuto, muito sagaz ali, sempre se desvencilhando e usando os poderes que ele conquistou na sociedade, porque vem de uma família fundadora ali, né? E aí, um desses que querem tomar a terra encontra uma brecha no relacionamento familiar, em que o filho ele se desentende com o pai, está com raiva do pai. Olha a brecha aí. Se desentende com o pai, está com raiva do pai. E aí o inimigo lá, o oponente, ele... vocês já viram isso em vários filmes, né? Mas é verdade, é assim que acontece. Ele aborda o filho, não de forma agressiva. Eu entendo o que você está passando. Eu já tive a mesma experiência com os meus pais. Eu entendo muito bem. É ruim ser desprezado, não é? É ruim ser desvalorizado. Nós damos o sangue, nós damos a vida e simplesmente nós somos desprezados. Nós somos desconsiderados. Simplesmente é isso que acontece. Essa terra que seu pai tem era nossa terra por gerações, porque esse cara é índio. Era nossa terra por gerações. O homem branco veio e tomou. E nós precisamos ter essa terra de volta. Me ajude a dar o troco ao seu pai. Você deseja também causar um pouco ao seu pai o que ele causa em você? Onde ele nunca lhe desvalorizou? Vamos tirar aquilo que ele mais ama, que é a terra. Me ajude a ele sentir um pouquinho do que você está sentindo. Qual é o ponto fraco do seu pai? Ele diz, meu pai não tem ponto fraco. Não tem ponto fraco. Agora tem uma coisa que meu pai faz, porque quando ele coloca algo na cabeça, ninguém o faz retroceder. E ele tem muito orgulho dessa posição. Aí o oponente falou, pronto, isso já é suficiente para mim. O orgulho dele me basta, pois eu vou pegar nisso. E ele pega nisso. Ele arma, né, uma arapuca lá, ele cria uma armadilha com o pai, que vai testar as convicções e a ousadia do pai. Quando eles capturam um bocado de boi lá do pai, do proprietário da terra, e eles colocam no local que para retirá-lo, ele tinha então que mostrar a força dele, que teria que mostrar a ousadia dele, portanto a expressão de orgulho dele, e era uma cilada. Porque aí depois ele vai em terra que é protegida e acaba sendo acusado pela uma legislação lá que ele não pode controlar. E aí quando isso acontece, pessoas morrem ali. E quando isso acontece, qual foi a reflexão do pai? A reflexão do pai foi, nós caímos direitinho na armadilha dele. Ele queria que nós fizéssemos isso. E eu não previ.
Agora, por que o pai não previu? Porque ele estava cego pelo próprio ego. Ele estava cego pelo próprio ego. Observa, é isso que Satanás faz quando você idolatra os seus pensamentos. Quando as suas convicções lhe fazem não depender de Deus e não depender de outro. Ele usa isso. Isso é suficiente para ele. Isso é suficiente para ele. Então, muito cuidado com as suas convicções aí. Muito cuidado com as suas certezas, porque pode ser uma porta aberta para Satanás entrar no seu coração. Para Satanás colocar as mãos no seu coração. Muito cuidado com isso. Muito cuidado porque sempre esse mundo, para infringir a morte, ela vem fantasiada de prazer, de liberdade, de conforto, de felicidade. Sempre. Agora, por que isso acontece, irmãos? E é isso que a gente vai desenvolver nas próximas pastorais devocionais aqui, a partir do versículo 25, quando ele diz, depois de criar toda essa atmosfera, ele diz o seguinte: não cobices, olha aqui, não cobices, apontando para o coração. Ele está apontando para a fabricação, a nutrição de sentimentos no coração. Isso é a cobiça. Você será tentado. Isso por causa de quê? Por causa das lisonjas da mulher ali. Por causa da sedução. Ela tentará implantar cobiça, desejo, ardor. E você vai sentir isso mesmo num determinado momento. Você vai. Quando você disser assim, olha pastor, olha pai, mãe, eu tenho certeza do que eu estou sentindo, sabe? Vocês já viram isso acontecendo? Eu o amo. Já viram isso acontecendo? Eu o amo, papai. Eu o amo, mamãe. Olha, esse amor não pode vir de outro lugar senão de Deus. Quantos adultérios foram experimentados assim? Quantas famílias foram abandonadas com essas convicções? Quantas? Quantas? Por isso que ele diz: não cobices no teu coração o quê? A sua formosura. Olha a morte aqui como é linda. Olha a morte como se apresenta bela. Olha a destruição da sua família, a corrupção dos seus filhos, como se apresenta belo. Como se apresenta sedutor, lindo, lindo, lindo. Olha aqui. Você será tentado a isso. Observe o que ele está dizendo aqui. Está dizendo o seguinte, olha. Todas as suas afeições contribuirão para a sua morte. Mas você precisa domá-las. Não é por sentimento que você domará. É por observar o mandamento de Deus. É por estar submisso, escravo àqueles que são instrumentos de condução. São as próprias palavras de Deus. Instrumentos de condução, que são encarnadas na vida daqueles que são instrumentos para nos conduzir. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Não é à toa que mulheres assim na história ganharam o título de viúva negra. É uma aranha que prende em sua teia. Prende em sua teia. O que ela faz para que isso aconteça? Ela injeta em você um paralisante. Você fica paralisado. E pega. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque esse mundo ele nos vende uma utopia. Esse mundo, ele não nos vende a realidade. Esse mundo, ele nos vende um sonho. Ele nos vende uma fantasia. É isso que ele vende. Ele nos vende o caminho da felicidade perfeita, o caminho da vida perfeita. Essa é a desgraça do comunismo, irmãos. Essa é a desgraça do socialismo. É essa desgraça. É um mundo perfeito onde todos têm tudo igual. Essa é a desgraça do feminismo.
onde as mulheres não serão subjugadas, subservientes a homens opressores, ao patriarcado. Não serão. Nós teremos direitos iguais, vidas iguais, prazeres iguais, chances iguais. Observa quantos são levados por esse discurso, quantos são levados. Vocês se lembram daquele comercial do cigarro Marlboro? Você lembra do cigarro Marlboro, que era um cowboy que fazia o comercial, que era sinônimo de quê? Masculinidade, macheza, virilidade. Então aparecia no campo um cowboy, todo trajado de cowboy, e então fazia naquele cenário completamente desértico, rústico, com o seu cavalo do lado, fazia uma fogueira, botava uma chaleira para fazer um café e fumavam um Marlboro. Sabe como foi que esses atores morreram? Problemas pulmonares. O último deles, sabe o que é que está fazendo? Processando a empresa de marketing. Porque vendeu o quê? Um sonho, mas entregou o quê? A morte. A morte. Sabe quando foi que as mulheres começaram a fumar cigarro? As mulheres começaram a fumar cigarro quando vestiram o cigarro como um artifício de igualdade e para lutar contra a opressão. Porque os homens fumavam cigarros. Eram os homens que fumavam cigarro. E aí um marqueteiro, um publicitário, então, pegou a causa feminista de igualdade social e as chamas que eram levantadas pelas mulheres era o cigarro aceso, porque nós temos os mesmos, nós devemos ter os mesmos prazeres dos homens. E nas manifestações, qual era o símbolo de vitória? Qual era o símbolo que elas usavam? Um cigarro aceso em suas mãos. Igualdade, felicidade, prazer, morte. Morte. Esse mundo nos vende uma utopia, mas esse mundo ele não tem poder, subterfúgio, ele não tem subsídio para nos dar o que ele promete, irmãos. Ele nos promete um sonho. Ele nos promete um mundo, é isso que é a utopia, um mundo de fantasia, um mundo ideal, um mundo que pessoas caídas idealizam. Mas aquilo que elas tanto desejam não serão conquistados sem Deus. Não serão. Eles não conseguirão. Então, esse mundo, ele faz isso, nos vende uma fantasia, mas sempre, sempre, irmãos, ele nos entrega miséria, corrupção, sofrimento e morte. Sempre, sempre. Faz tempo que eu ouvi essa notícia dos atores da Marlboro. Eu achei assim muito contraditório, né? Contraditório. E aí nós precisamos daqueles que nos mostrem isso. Que nos mostrem isso. Nos mostrem as contradições. Às vezes, irmãos, nós estamos tão envolvidos por esse mundo que nós não conseguimos discernir. Nós simplesmente não conseguimos ver. Nós não fazemos essas análises, nós não ligamos esses pontos, nós não amarramos essas pontas. Nós simplesmente não fazemos isso. E nós precisamos dos olhos daqueles que nos mostrarão. As palavras dos sábios são olhos que não temos, mas que nós precisamos. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, muito obrigado por Tua palavra, Deus. Tão bondosamente o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor, por Tua graça que nos atinge mais uma vez com a reflexão da palavra do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a não idolatrar os nossos próprios pensamentos, a não idolatrarmos as nossas próprias certezas e convicções, que isso não nos remova da dependência do Senhor e dos nossos irmãos, para que não sejamos enredados pelas promessas desse mundo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.